Irmãos e irmãs, hoje, como anunciado, nós iniciamos uma série de pregações sobre alguns temas, alguns assuntos que foram evidenciados na Reforma Protestante, ocorrida nos idos de 1500. E hoje, então, nós vamos falar sobre a Reforma e a pregação. No próximo domingo, o reverendo José, que hoje está pregando na Igreja Presbiteriana do Tarumã, o reverendo José vai falar sobre a reforma e o sacerdócio universal de todos os crentes. No domingo seguinte, vai falar para nós o reverendo Elivanaldo, que foi membro da nossa igreja, seminarista aqui conosco, vai falar sobre a reforma e a cultura. E no último sermão do mês, terei o privilégio, se Deus permitir, de falar sobre a reforma e a sua relevância para os dias de hoje. Estejamos, portanto, irmãos e irmãs, em oração e buscando, de fato, aproveitar o que a Reforma Protestante nos ensinou, nos ensina até hoje e o que nós podemos ainda, a partir dela, refletindo, podemos atuar, agir, como devem ser as nossas práticas. Hoje, então, nós vamos falar a respeito da reforma e a pregação da palavra. Primeiro, alguns dados, históricos a respeito da reforma e, especialmente, as causas, ou algumas delas, algumas das causas que levaram, então, a Martinho Lutero a falar sobre as 95 teses e a pregá-las na porta da Catedral de Wittenberg e, como era o costume na época, chamar o povo para discutir aquelas questões que ele colocou ali naquelas 95 teses. Mas antes mesmo de Lutero, houveram outros que caminharam nesse sentido, Algumas causas, portanto, então, algumas causas políticas, fatores políticos. No tempo da Reforma, por volta de 1500, portanto, surgem as nações-estado. Nós lembramos que, nesta época, o Império Romano dominava o mundo. Não haviam nações, não haviam os países, havia um único império. Mas então, nesta época, surgem as nações-estado. E principalmente na Europa, A Europa vai se fragmentando em países independentes. E, obviamente, cada um desses países que desejam, então, a sua independência, eles desejam, portanto, serem livres do poder central que o Império Romano exercia sobre eles. Então, essa causa política vai surgindo e é também uma das causas aí da Reforma Protestante. Há também uma causa, ou causas intelectuais, surgem também nesta época, por conta até mesmo da Renascença, é bem no período desse fato histórico acontecido na humanidade, a Renascença, surgem os humanistas cristãos. E eles, então, são aqueles interessados em mais e mais e mais conhecer as Escrituras e estudar as Escrituras nos originais. Porque nós vamos nos lembrar que a igreja, naquele tempo, ela pregava e ela ensinava e ela divulgava e era tudo na língua romana, na língua latina. Tanto que havia uma tradução, não é mesmo? Dos escritos bíblicos, do hebraico e do grego, para o latim. É chamado Vulgata, a Vulgata Latina. Era a única tradução das Escrituras que havia. Era apenas em latim. E, obviamente, todas as nações, o mundo todo, não falava latim. Claramente. Apenas a igreja divulgava isso e para, de fato, também trazer para si a ideia de que eles tinham a posse das Escrituras. Era eles que explicavam as Escrituras, era eles apenas que davam a verdadeira e correta interpretação das Escrituras. Apenas a igreja. Então surgem esses humanistas e eles então interessados em estudar as Escrituras nas línguas originais. O mais conhecido desses humanistas
Erasmo de Roterdã. Eu creio que vocês já ouviram falar de Erasmo, não é? Ele era o mais famoso deles. E a partir dele, de uma tradução do grego que ele tinha, ele influenciou os outros reformadores, né? O Novo Testamento, então, no grego. Isso também influenciou, portanto, o acontecimento da Reforma Protestante. Mas uma das causas mais importantes, que mais proporcionaram depois, mais adiante, essa rebelião, não é? Não era de fato a intenção de Lutero, nós sabemos disso, mas algumas causas religiosas, por exemplo, o autoritarismo da Igreja Católica era insustentável, não é? O clero, o Papa e os bispos, e na verdade não exerciam uma autoridade, mas um autoritarismo, onde o povo não estava mais aguentando. Outra, a igreja, com as suas práticas extra-bíblicas, não estava mais satisfazendo as necessidades do povo. As necessidades espirituais, nem as necessidades materiais, o ensino que eles proclamavam eram totalmente contrários, ou quase que totalmente contrários às Escrituras, né? Como, por exemplo, algumas práticas que foram surgindo depois do ano 500, depois que Constantino cristianizou, né, o Império. Por exemplo, oração pelos mortos, a mediação dos santos, não é? A oração por Maria e outras, a inclusão das velas, enfim, dezenas e dezenas e dezenas de práticas extrabíblicas foram sendo incorporadas à vida da igreja, ao culto, à liturgia. Isso tudo foi provocando também estas reações aqui e acolá. E uma outra questão muito profunda também, muito difícil, terrível, de fato, a corrupção do clero. Não é? Em todas as áreas, especialmente na área moral. É sabido, portanto, não é, que naquela época os padres, bispos, e até hoje é assim, né? Mas enfim, os únicos religiosos da época, eles não podiam casar, como não podem hoje. Então a corrupção nessa área sexual, também a prostituição, não é? Vinda de cima, vinda do próprio clero, era terrível. Não é? Isso tudo então foi provocando reações em todos os lugares. Não é? Então, visto estas questões todas acontecendo, alguns homens de Deus, que nós chamamos, e na teologia e no estudo da história da igreja, chamamos de pré-reformadores, porque nós conhecemos muito bem os reformadores, ou pelo menos os principais deles, não é? Como Lutero, o primeiro deles, João Calvino, não é? Vamos nos lembrar de Zwinglio, ainda podemos lembrar de Melanchthon, e podemos lembrar de tantos outros, né? John Knox na Inglaterra, todos esses no período da Reforma, depois de 1517, não é? Influenciados também por Lutero, enfim. Esses nós conhecemos como os reformadores. Mas nós temos muitos outros antes mesmo de Lutero, que na história da igreja nós chamamos de pré-reformadores. E que, por exemplo, vou citar alguns, e obviamente também alguns dos que eu vou citar aqui, já são também muito conhecidos. Temos pelo menos 3 deles que são muito conhecidos de nós. E vou citar 3 desses mais conhecidos. John Wycliffe, na Inglaterra, em meados de 1350. Não é? Ele foi um dos defensores de que a Bíblia, a palavra de Deus, tinha que ser na língua do povo, e essa Bíblia tinha que ser lida para que de fato o povo aprendesse a respeito das coisas de Deus. John Wycliffe, na Inglaterra, meados de 1350. Jan Hus, da Boêmia, ou antiga Tchecoslováquia, naquela região, também pregava da mesma maneira. Eram todos sacerdotes católicos romanos, mas perceberam, pela graça de Deus, a necessidade de se voltar às Escrituras. Também um outro muito conhecido, Jerônimo Savonarola, na Itália. Ele atuou mais na área política do que na área teológica, mas também desejava a mudança. E ele, na Itália, não é? Em Roma, muito próximo, portanto, da liderança da igreja, não é? Esses 3, então, eu creio que
nós todos temos isso na mente, ouvimos muito a respeito deles, conhecemos muito mais de perto a história. Mas os pré-reformadores vieram ainda muito antes desses, e outros, como por exemplo Pedro Valdo na França, nos idos de 1200. Vemos que a reforma começou em 1517 com Lutero, o marco, né, histórico. Mas em 1200, Pedro Valdo, um francês que buscou viver de acordo com a palavra de Deus, entendeu que o que a igreja pregava e vivia naquela época estava em desacordo com as Escrituras. Ele então, com outros seguidores, promovendo então, aí desde já, plantando na mente do mundo daquela época essas ideias. Os albigenses, na cidade de Albi, na França também, seguidores, portanto, daquela cidade, também promovendo estas mesmas questões na reforma. John Tauler, na Alemanha, nos idos de 1360. Os Lollardos foram seguidores de Wycliffe, nos idos de 1400. E aí temos outros dois aqui. Um deles menos conhecido, Wessel Gansfort, na Holanda, pelos idos de 1450, mas muito próximo já de Lutero, e William Tyndale, na Inglaterra, 1500. A ele também é atribuído caminhar nessa mesma linha, né? De Wycliffe, e depois também de Lutero, de John Knox. Então esses alguns, e tem muitos outros ainda, não é? Que são chamados, considerados como pré-reformadores, que com a sua prática, com a sua vivência, com a sua compreensão das Escrituras, com a sua vida de fé, influenciaram tantos outros nos seus países, nas suas regiões. Isso aí foi formando, foi armando, foi preparando o caminho para que Lutero também, quando foi lá e pregou aquelas teses para falar mais diretamente com relação às indulgências, né? E a salvação, a justificação pela fé somente, tudo isso estava envolto e estava fundamentando também aquilo que Lutero vai dizer, e depois os reformadores e depois os pós-reformadores deram continuidade. Alguns princípios, então, fundamentais defendidos por esses reformadores. Apenas alguns. A justificação pela fé e não pelas obras. Isso foi basicamente o que Lutero defendeu. Para ser salvo, não por obras, mas pela graça de Deus, que nos justifica mediante a fé. Por isso ele foi contra as indulgências, aonde teria que se comprar, portanto, a salvação. Prática de boas obras. Outro princípio fundamental, e que nós vamos estudar aqui na semana que vem, se Deus permitir, o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, a Bíblia na mão do povo para que o próprio povo possa ele mesmo interpretar as Escrituras e não depender da interpretação da igreja. Pois a igreja dizia o que era para ser crido, da maneira como era para ser crido, e o povo seguia aquilo cegamente, pois não tinha nas suas mãos as Escrituras para conferir e para de fato eles mesmos interpretarem as Escrituras e verem se aquilo de fato que estava sendo ensinado era o que de fato as Escrituras ensinavam. A única Escritura que havia era em latim e não era popularizada. Quem tinha era apenas o clero. O povo não tinha acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Portanto, o sacerdócio universal de todos os crentes foi defendido pelos reformadores. Cada um é um sacerdote. Cada cristão tem acesso a Deus. Cada cristão deve poder por si mesmo interpretar as Escrituras e não depender de outros. E por último, há outros tantos, mas o que nós vamos enfatizar na noite de hoje, a supremacia da Bíblia sobre a tradição da igreja. Pois na história da igreja, e especialmente nesta época, a tradição da igreja, os costumes da igreja, as práticas da igreja, as leis da igreja, os desejos da liderança, do clero da igreja, eram superiores, estavam acima das Escrituras. O que o líder da igreja dizia, no exercício da sua função, era verdadeiro, era o que tinha que ser feito,
Era a revelação de Deus. A palavra do Papa valia mais do que a palavra das Escrituras. Vêm os reformadores e dizem a supremacia da Bíblia, da palavra de Deus, acima da tradição da igreja. A tradição é boa? Há coisas boas na tradição? Sim, há coisas boas na tradição. Mas nada na tradição e em qualquer outra questão deve estar superior, deve estar acima e nem mesmo equiparada às Escrituras. Alguns pontos, portanto, que contextualizam a reforma protestante e que se seguiram aí nesses 500 anos e chega nos dias de hoje. E se nós olharmos para o mundo nos nossos dias, nós vamos ver que muito do que aconteceu naquela época, dos desvios doutrinários que a igreja caminhou e ensinou, nós vemos na igreja hoje. A igreja como um todo, na chamada igreja cristã dos nossos dias. E os evangélicos não estão fora disso, infelizmente. O que eu quero trazer para os irmãos hoje é algo que a gente tem procurado fazer aqui nesta igreja. É algo que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem se preocupado. É algo que os protestantes reformados têm buscado. É de fato que a palavra de Deus, que as Escrituras, elas sejam ensinadas, pregadas, o quanto mais possível, com fidelidade. Deixando de lado opiniões humanas. Deixando de lado qualquer coisa que interfira na veracidade da palavra de Deus. Procurando ressaltar que a Bíblia, a Escritura, ela mesma se explica. E que, portanto, os pregadores, os mestres, os professores, os proclamadores da palavra, eles estejam de fato submissos, integralmente, inteiramente, à palavra de Deus.